Graça e paz, igreja, boa noite. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor mais uma vez? Amém. Para mim é um motivo de grande felicidade retornar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, sou filho do pastor Jairo, filho da pastora Keila. E a gente retornou faz 2 semanas. Nós estávamos na Inglaterra e nós estamos muito felizes de estar aqui, revê-los todos e conhecê-los todos também, porque eu e minha esposa, que também está ali com o nosso neném, a gente vê bastante rostinhos novos e a gente não reconhece todo mundo, então é um prazer conhecê-los todos. Estamos muito felizes. Ministério de Louvor, muito obrigado. Dessa vez eu não vou deixar vocês aqui em cima não, foi só sábado. Glória a Deus. Vocês estão felizes, gente? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz que você está muito feliz de ter ela aqui do seu lado. E diz, olha, estou muito feliz que você veio essa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado, hoje Deus vai alargar as tendas. Sabe, eu sempre gosto de dizer isso. Eu não preguei muitas vezes, ok? Eu preguei só algumas vezes. Eu me sinto mais confortável com a guitarra aqui. É mais fácil para mim do que estar só com o microfone na mão, mais fácil. Mas eu gosto sempre de começar a dizer, talvez você chegou aqui, você não sabe porque você veio para a igreja hoje. Eu sei o motivo pela qual você veio na igreja hoje. Talvez esse motivo não esteja tão na superfície, talvez não seja a primeira coisa que venha na sua cabeça. Mas o motivo pela qual você veio na igreja hoje, e o motivo pelo qual você sempre vem na igreja, é porque lá no fundo, como a palavra do Senhor diz, algo no nosso interior, nas nossas entranhas, no mais profundo do nosso ser e da nossa alma, o nosso maior desejo é vir à igreja, ter um encontro com o Senhor e sair por aquelas portas nunca mais sendo a mesma pessoa, nunca mais sendo o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo pai e a mesma mãe. Então é por isso que você veio na igreja hoje e é isso que o Senhor tem para derramar na sua vida hoje. Amém? Você pode tomar assento nesse momento. Glória a Deus, vamos começar. Eu tentei fugir disso, mas isso sempre corre atrás de mim, para quem me conhece ou já acompanha pelas redes sociais. Mas um negócio que me persegue, meus irmãos, é avivamento. E em especial hoje, eu trouxe um tema que veio para mim no domingo, quando o mano Pablo estava pregando, quando o presbítero Paulo estava... Pablo, evangelista, presbítero, reverendo, não sei mais. As coisas mudam em pouco tempo. O tema que o Senhor deixou para mim foi fome, intercessão e avivamento. Amém? Quantos de vocês estão famintos pela presença de Deus aqui essa noite? Vocês realmente desejam sair desse lugar não sendo mais a mesma pessoa? Olha, avivamento sempre veio através de um homem. Isso aconteceu com Wesley, isso aconteceu com Charles Finney, isso aconteceu com o Smith Wigglesworth, aconteceu com todos os avivalistas. As cidades sempre aconteceu um avivamento por causa de um homem, tá bom? E o que Deus tem para derramar aqui, a presença que nós estamos sentindo aqui essa noite, meus irmãos. Não se assuste se a pessoa aí do seu lado começar a tremer um pouquinho, se ela começar a falar em outras línguas. Mas enquanto eu prego, meus irmãos, se você não sabe, enquanto acontece o louvor aqui, enquanto acontece, o pastor prega uma mensagem, você não só ouve algo, não é apenas algo que entra nos seus ouvidos, que você absorve, mas ao mesmo tempo que alguém está cantando, alguém está pregando aqui, acontece algo chamado transferência, e eu creio muito nisso, e eu creio que essa noite haverá uma transferência de avivamento para essa igreja, para cada um de vocês, para que vocês sejam resposta de avivamento na família, na escola, nos familiares de vocês. Amém? Deus tem algo para derramar muito fresco sobre você hoje. Basta você estar aberto e principalmente querer isso, tá bom? Vamos beber do vinho novo que Deus tem essa noite. Eu tenho um convite para você. Coloque seu tênis de corrida aí, que a gente vai correr, que tem bastante assunto para a gente debater aqui hoje. Então, você esteja preparado para correr junto comigo hoje. Amém? Vamos lá. Nos anos 90, um avivamento se desencadeou na Flórida. Uma igreja na Flórida, nos Estados Unidos, litoral dos Estados Unidos, se não me engano. Um avivamento, 4 semanas. Durante essas 4 semanas, essa igreja
teve 2 cultos por dia durante essas 4 semanas. Culto todos os dias, 2 vezes no dia. Então 2 cultos na segunda, 2 dias na terça, 2 cultos na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, assim sucessivamente por 4 semanas. 4 semanas, meus irmãos, de fogo, poder e glória, avivamento. 2 reuniões por dia durante 4 semanas. E o que é interessante é que desde o primeiro dia desse avivamento, o pastor dessa comunidade, ele não conseguia falar nada quando ele subia ao púlpito. Mas o fato mais curioso ainda é que ao descer da plataforma, ao descer do púlpito, ele conseguia falar com os membros normalmente. Mas ele só não conseguia falar nada quando ele subia no altar. Esse era o poder de Deus que estava acontecendo na Flórida, nos anos 90. Durante esse avivamento, 4 semanas, essa igreja perdeu um total de 600 membros. 600 membros simplesmente saíram da igreja. Disseram, eu não quero mais. 600 membros. Mas durante as 4 semanas, essa mesma igreja ganhou 1.200 novos membros. Amém? Você está feliz, irmão? É notícia boa. Perdeu 600, mas ganhou 1.200. O Senhor restaurou em dobro. Amém? As ofertas e dízimos aumentaram em 200% durante essas 4 semanas de avivamento. Foram tantas ofertas, as ofertas e dízimos aumentaram tanto, que no final dessas 4 semanas, ao juntarem todas as ofertas e todos os dízimos, os cálculos foram feitos, e essa igreja, por causa dessas ofertas, conseguiu se manter durante 1 ano sem recolher dízimos e ofertas novamente. Somente com a oferta e dízimo dessas 4 semanas. Isso é avivamento. Amém? Você está comigo ainda? Então a gente precisa parar de ter medo de avivamento, porque se avivamento for verdadeiro, Deus vai limpar a casa, para então dar espaço, para que Ele possa fazer mais e mais. Amém? Me ouça essa noite, quando Deus quer te resgatar, te promover e curar, Ele sempre envia um homem e Ele sempre envia alguém. Será que nós, hoje, eu e você, podemos reagir ao que Deus está fazendo e vai fazer essa noite? Sejamos como João Batista, que mesmo na barriga, reconheceu a presença de Jesus. Deixa eu te perguntar essa noite, você tem fome por Deus? Você tem fome mesmo pelo agir de Deus na sua vida? Na vida de um parente seu, na vida da sua família? Você tem fome o suficiente para que Deus haja nessa igreja, nesse quarteirão, nesse bairro, nesse estado, nesse país, nesse continente? Você tem fome de Deus mesmo, meu irmão? O quão desesperado você está por isso? O quanto você está desesperado por um agir de Deus? Essa noite, essa pregação ela vai cortar para os 2 lados. Ela vai cortar para aí e vai cortar para cá também. A minha expectativa é também não sair desse altar mais sendo a mesma pessoa. Bem-aventurados os que têm fome e sede, pois serão saciados. Meus irmãos, ninguém para uma pessoa com fome. Uma pessoa faminta, ela é extremamente perigosa. E uma pessoa faminta, ela não tem noção das consequências. Então meu convite para você essa noite é para que nós não sejamos mais crentes domesticados e acomodados, e vamos começar a demonstrar a nossa fome por Deus. Será que eu posso contar com você essa noite, para que nós possamos fazer isso? Vamos entrar na palavra do Senhor, Mateus 15, 21. E eu vou discorrer aqui pelo texto, porque como eu falei, nosso tempo é curto. Mateus 15, 21. Se você quiser, você vai anotando aí. Mateus 15, 21 vai falar sobre uma mulher cananeia, na qual essa mulher está com uma filha em casa endemoniada. Ela está com um problema em casa, em outras palavras. E essa mulher, ela tem um encontro com Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Vamos lá que o negócio vai ficar poderoso essa noite. Ela vai ao encontro de Jesus. E ela faz a súplica. Ela dá um clamor extremamente autêntico e verdadeiro. E que nós podemos ver
através dos evangelhos, pessoas fazendo a mesma súplica. Essa mulher cananeia vê Jesus e ela diz a seguinte frase, bem conhecida por todos nós: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa súplica que ela faz, autêntica, verdadeira, reconhecendo Jesus. Mas Jesus não responde ela. Lembrem-se, ela está com a filha endemoniada em casa. E ela faz a súplica mais verdadeira que talvez que eu e você podemos fazer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não responde ela. Essa mulher, ela está tão desesperada que ela vai até os discípulos. Ela vai até os discípulos. Incomoda tanto os discípulos por uma resposta, que os discípulos voltam até Jesus e dizem para Jesus: Jesus, manda essa mulher embora, porque essa mulher está nos incomodando. Essa mulher, ela precisa de uma resposta. Mas Jesus não respondeu a ela, mesmo ela reconhecendo que ele era o filho de Davi e que ele poderia enviar o milagre para a casa dela. Então Jesus diz aos discípulos, nessa parte, a primeira vez que Jesus abre a boca, e Jesus diz a seguinte frase: eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso que Jesus diz aos discípulos. Jesus não responde ela novamente. Em outras palavras, Jesus diz que não vem nem para ela e nem para o povo dela, por ela ser cananeia. Não satisfeita, ela vai atrás de Jesus mais uma vez e o adorou. Diga comigo, adorou. Não, gente, vocês estão dormindo. Adorou. Vamos lá, fé. Em outras versões vai dizer que ela prostrando o adorou e disse: Senhor, me ajude. Mais uma vez, a mulher pedindo socorro. E agora podemos pensar num belo roteiro. Agora Jesus vai curar a filha dela. Mas então Jesus não segue nosso roteiro com uma outra resposta muito dura. Sabe qual que é a resposta de Jesus? Jesus diz para ela o seguinte: não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Sendo o mais grosseiro possível, Jesus está dizendo: olha, eu não vou dar migalha para uma cachorrinha cananeia. Essa é a resposta de Jesus. E a filha dela continua endemoniada em casa. Será que, como você reagiria com uma resposta dessa de Jesus? Você ficaria ofendido se Jesus lhe respondesse da mesma forma? Mas essa história, ela toma uma reviravolta. Sabe, meus irmãos, pessoas famintas, elas não se sentem ofendidas. Pessoas famintas por um mover de Deus, prestem atenção nisso, não ligam para a reputação. Pessoas famintas por Deus não estão nem aí para as consequências de um agir de Deus. Elas só querem que Deus haja de alguma forma. Pessoas famintas por Deus, prestem atenção nisso. Pessoas famintas por Deus transformam ofensas em intercessão. Pessoas famintas transformam ofensas em intercessão. Talvez seja por isso que sua vida não vai para frente, porque você continua regando ofensa e não faz dessa ofensa uma intercessão. Então a história continua, e essa mulher responde Jesus dizendo assim, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher, ela pega a ofensa do Senhor em resposta dele e diz assim: Senhor, eu posso ser até uma cachorrinha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Me oferece um pouquinho da tua migalha hoje. E aí a história muda, e o Senhor responde para ela: ah, mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha está curada. Vamos lá alguém, vamos lá alguém. Sabe, meus irmãos, às vezes nós esperamos muito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando
Agora eu não vou lembrar se era Elias ou Eliseu que sobe ao monte para orar por causa da chuva. Elias. Um tempo atrás eu gosto muito, né? Porque a gente tem uma canção, né? Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu gosto muito dessa música. E um dia eu estava orando, essa mensagem me impactou muito. E aí Elias, né, vai e ora e tal. E aí eu fiquei perguntando, tem um significado, mas eu fiquei perguntando para o Senhor, por que Elias, a palavra deixa tão claro que a nuvem, que Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu fiquei encucado com isso. Já ficou encucado com isso? Eu fiquei encucado com isso. Eu fiquei assim, Senhor, por quê? Tem que ter um negócio a mais. Porque o cara está orando por chuva. Pô, era Elias, mano. Era Elias, o cara tinha acabado, se você pegar dessa história um pouquinho para trás, ele tinha acabado de tacar fogo em um monte de profeta de Baal. E aí ele ora 7 vezes. E aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Deus falou para mim assim, ó. Tu já foi em aeroporto, né? Eu falei assim, já. Ele falou assim, tu já viu um avião no céu? Eu falei assim, já também. Onde é que nós vamos chegar com isso? Jesus falou assim para mim assim, estica tua mão para o céu. Aí eu estiquei minha mão para o céu. Aí Deus falou para mim assim, quão grande é o avião no céu? Eu falei assim, é do tamanho da minha mão. Mas e ele de perto? Às vezes nós podemos clamar apenas por uma migalha, mas é a migalha que nós necessitamos, é a migalha que a cananeia precisou. Mas ela não se sentiu ofendida. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Será que nós temos uma fé que move o coração de Jesus igual essa mulher? Será que estamos famintos dessa forma? Será que estamos desesperados dessa forma? Deus está passando por aqui agora e eu te pergunto, qual é a sua súplica nesse momento? Será que você iria incomodar Jesus a tal ponto que Jesus iria dizer assim, então tá bom meu filho, vai, pega a tua bênção. Essa é a fome que Jesus está procurando em nós. E uma pergunta para a nossa reflexão hoje, o que nos é necessário perder para que a única coisa que tenhamos seja óleo? Deixa eu te dizer algo essa noite, não importa quanto tempo esse óleo esteja parado, aonde esse óleo esteja guardado, importa que você tenha óleo e que seus olhos e mente lembrem que ainda tem óleo. Óleo, meus amados, sempre será óleo, e Deus vai começar a aumentar essa quantidade. E aqui eu vou entrar na mensagem agora, vocês estão preparados? Vamos lá alguém, vocês estão preparados mesmo? Vocês estão prontos? Estão prontos? Vamos lá. Mas no mundo caótico, no mundo onde igrejas estão contra igrejas, reinos contra reinos, pessoas contra pessoas, o que fazer nessa situação? Qual deve ser a minha postura? Aonde tudo parece estar dando errado, aonde parece que a minha fé não vai chegar em lugar nenhum. Deixa eu te apresentar um personagem, José de Arimateia. Jesus foi crucificado. Jesus morreu, Jesus está pendurado no madeiro, numa cruz. José de Arimateia aparece. José de Arimateia vai até Pilatos e pede uma coisa só a Pilatos. Pede o corpo de Jesus. E Pilatos, por muita insistência, o deixa pegar o corpo de Jesus. Então José de Arimateia vai até a cruz. Lembrem-se, corpo de Jesus completamente dilacerado, os ossos aparecendo, feridas feias, coroas de espinhos, provavelmente nu. Talvez ele fedia a xixi, talvez. Uma situação horrível. Talvez a situação que nós estamos vivendo hoje de igreja. Onde nós vamos parar? José de Arimateia não se assusta com a situação de Jesus. E ele pega o corpo de Jesus. E me responda, quem faz isso nos dias de hoje? Quem pega um ministério quebrado, um crente meia boca e cuida dele? Era o que José de Arimateia estava fazendo com o corpo de Jesus. Quem em sã consciência pede um corpo nesse estado? José de Arimateia não só pega o corpo de Jesus, mas ele limpa o corpo, prepara o corpo e unge o corpo. De novo,
José de Arimateia, ele não só pega o corpo, mas ele limpa o corpo, ele prepara o corpo e ele unge o corpo. Deixe-me lhe dizer algo essa noite. A maneira na qual nós tratamos o corpo mostra e aponta a forma como esse corpo irá ressuscitar. Pegou aí, irmão? A maneira na qual nós tratamos o corpo determina como o corpo vai ressuscitar. Meus irmãos, avivamento é caro. Cuidar do corpo de Cristo é caro. Pode talvez custar a sua vida, mas com toda certeza custará a sua reputação. Em Atos 2, os que estavam na casa orando, depois de ouvirem um som semelhante a um vento impetuoso, foram taxados de bêbados. Um rapaz chamado Duncan Campbell, e ele diz o seguinte, ao respeito do sentir Deus. Duncan Campbell diz: pessoas dizem a mim, não se importe com o sentimento, eu entendo o que eles querem dizer. Você pode conhecer Deus sem ter sentimentos. Saber de Deus tem a ver com o nosso intelecto, mas você não pode conhecer Deus e não senti-lo. Isto é impossível. Deus revelou seu Filho, Gálatas 1,16. Deus revelou seu Filho em mim, e temos essa esperança por âncora da alma segura e firme, é o que Hebreus 6,19 diz. Não seria isso uma consciência, uma realização de que Deus está no nosso meio? Moody diz algo sobre essa grande verdade. Um dia na cidade de Nova York, ele diz num livro dele, um dia na cidade de Nova York, que dia? Eu não posso descrever isso. Isso é algo quase sagrado para ser mencionado assim. Eu só posso dizer que Deus se revelou a mim e eu tive uma tal experiência do seu amor, que eu tive que pedir a Ele para que Ele pudesse segurar a sua mão. Tamanha era a revelação do Filho naquela reunião. Eu continuei pregando um sermão que não era diferente do que eu costumava pregar, mas ainda assim, milhares de pessoas se converteram. Deus é uma pessoa que se relaciona. McCheyne referiu isso em uma carta para seu amigo Andrew Bonar, na qual Campbell leu por si mesmo. E McCheyne, nós temos até uma versão da Bíblia McCheyne diz assim: Andrew, eu pareço conhecer a Jesus mais do que qualquer outro chegado meu. Você conhece Cristo dessa forma? Ou você só tomou uma decisão? Ou a palavra no dia que você aceitou Jesus foi tão bonita, tão enfeitada, no bom sentido da palavra, que você só veio até a frente, você realmente não se converteu? Será que até hoje você só fez uma lista de propósitos, ou é só um texto da Bíblia que você leu, ou você só cultua Deus aos domingos e isso é o suficiente? Você tem caminhado com Ele ou só reproduzido o que te falam? Cuidado, você pode estar sendo um crente, você pode estar crendo num Deus não bíblico e não verdadeiro. Jó 42:5 vai dizer o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Vamos lá, alguém? Jó teve a revelação de Jesus Cristo. Um cristão é um ser humano supernatural que teve uma experiência sobrenatural, e essa experiência é mais do que cantar canções. Há algo mais do que tomar uma decisão. Há algo mais do que se tornar um membro de uma igreja. Há algo a mais do que somente achar legal pessoas conhecidas que vêm cantar ou pregar na igreja. E esse algo a mais é Cristo em nós e no meio de nós. Vamos lá, alguém? Duncan Campbell diz assim, logo mais eu vou tratar de quem que ele era. Ele relata que ao visitar uma faculdade, foi perguntado para ele assim: Campbell, será que é possível viver sem pecar? Podemos ser livres e independentes disso? Sua resposta foi: quando descobrirmos e entendermos os segredos de que todas as coisas e recursos de uma vida cristã estão e são Cristo, como Ele mora em mim, com o seu Espírito, tudo muda. Meus irmãos, a partir do momento que nós temos uma revelação de Cristo, que Cristo morreu numa cruz, Ele saiu desse momento, está no trono, acima de todos, e que agora Ele deixou o Consolador, e que Deus vive dentro de nós, meus irmãos, tudo muda. Vamos lá, alguém? Vamos lá, Maria e Marta, João 11, abra comigo aí, João 11. A história da morte de Lázaro. João 11:5 vai dizer que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Ele ama a todos, né, meus irmãos? Mas tem um que ele faz questão de mencionar que ele ama mais, que era o caso desses três. Vamos lá. João 11,
Lázaro está morto, ok? Esse é o contexto. João 11, 20. Vamos lá? João 11, 20 diz assim: assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Diga, sentada. Não, gente. Não. Já acabou até o louvor. Está metade do culto já, vocês têm que me ajudar. Sentada. Aê, bora. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, diga, sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe. Jesus responde a Marta: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei, diga, eu sei. Meus irmãos, quando alguém responde para você a primeira coisa, e essa primeira coisa que ela lhe responde é eu sei, a verdade é que essa pessoa não sabe. Sabe quando você diz para a pessoa assim, ó, eu moro lá em tal canto, sabe? A pessoa, sei. Sim, oxe, nem eu sei direito de chegar lá, tem que botar no GPS, você sabe melhor que eu. Era o caso de Marta aqui. E Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso, Marta? E ela lhe afirmou: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Jesus vence a morte, meus irmãos. Versículo 28. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Meus irmãos, aonde que Jesus chama por Maria? Sabe o que aconteceu aqui? Um conflito de interesses, uma linguagem diferente. Jesus estava pregando o mais puro evangelho para Marta. E Marta estava assim: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas pede agora para ele ressuscitar agora. Jesus falou assim: não, Marta, não. Marta fica frustrada. Marta pega a ofensa e rega ela. Ela fica frustrada e volta e chama Maria e diz: o mestre chamou. Vocês sabem por que Marta volta e chama Maria? Porque no versículo 2 do mesmo capítulo, lá no começo, João vai dizer, logo após de dizer que Jesus amava esses três, está escrito que Maria, quando cita o nome de Maria, era a mesma que quebrou os vasos aos pés de Jesus. Sabe o que é interessante? Maria só quebra o vaso aos pés de Jesus um capítulo depois. Então Marta, talvez com isso em mente, pensou assim: olha, eu não consegui, mas Maria talvez consiga. E aí a gente segue. 29. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro de Jesus. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se e disse... Será que pode botar o versículo aí? 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma oração de Marta, as mesmas palavras. Vocês estão comigo? A mesma oração, a mesma oração, a mesma oração. Só que tem um resultado diferente. Versículo 33. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Meus irmãos, a mesma oração com as mesmas palavras, elas não geram as mesmas respostas. Sabe por quê? Uma oração, a sua palavra proferida, muitas das vezes não revela o seu coração. O que diferencia uma oração da outra
é o que está regado no seu coração. A diferença de Marta e Maria é aquilo que eu falei no começo. Maria pega a ofensa e transforma em intercessão. E ali um milagre acontece. Lázaro ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Com a mesma oração. O problema de Marta é que ela estava cheia da religiosidade. Ela estava cheia do eu sei. Sabe quando a gente chega no pastor com um monte de problema e fala: pastor, está acontecendo isso, e a gente fala, e o pastor fala: olha, tu tem que fazer, tu tem que orar e jejuar. E você fala assim: não, eu sei. Meu irmão, você não sabe. Era isso que Marta estava enfrentando, e é por isso que ela chama Maria. Maria já estava pronta, meus irmãos, para derramar o que lhe custava e ficar vazia para Jesus fazer o que ele quisesse nela. E por isso teve a resposta. Foi o que aconteceu com a viúva em 2 Reis 4. Abra comigo também em 2 Reis 4. Nós vamos chegar na parte do avivamento, amém, irmão? Nós já chegamos, na verdade. Lá para o comecinho da Bíblia. 2 Reis 4. A partir do 1, vai dizer assim: ó, tô ficando coisado, hein? Bora. Tô sentindo Jesus aqui. Vamos lá, vocês têm que trabalhar comigo essa noite. Não dependa da minha fome, não. Vamos lá? Estão felizes? Amém? Vamos lá, hein? 2 Reis 4, a partir do 1, vai dizer assim, ó: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido. Ai, como eu amo a Bíblia. Meus irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Você viu um negócio, uma vírgula, e depois outro negócio, tem sentido porque está naquela sequência. O zelo daquele homem era tão grande, que a própria mulher do cara chega no profeta e diz: olha, o teu servo, e depois o meu marido, em outras palavras, ele vivia mais contigo do que comigo, diz assim: morreu, ó a bomba. E tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Situação feia, hein? E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Meus irmãos, deixa eu perguntar essa noite: o que você tem em casa? Não precisa me responder, mas você pensa aí, e você guarda a primeira coisa que você pensou agora. O que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada. Diga: nada. Nada. Além, vamos botar outra palavra aqui, a não ser um pequeno jarro de azeite. Então, versículo 3, então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Vira para a pessoa que está do teu lado aí, vira para ela e diz assim: ó, me empresta uma vasilha tua. Agora você responde para ela assim: não, se vira. Voltando um pouquinho, né? Ela diz que ela não tem nada a não ser uma vasilha de azeite, né? Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tantas quanto puderes recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Isso lembra algum versículo? Mateus 6,6. Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora para o teu pai que está em secreto. A gente está lá no comecinho da Bíblia. E aqui a gente já tem uma referência de Mateus. Entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Deus derrama óleo sem medida, o tempo que estivermos dentro do quarto lhe apresentando vasilhas. Quanto tempo você tem ficado dentro do seu quarto? E aqui está um segredo para o avivamento. Assim ela, versículo 5, assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Não há mais nenhuma vasilha vazia, um dos seus filhos disse. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz.
tu e teus filhos do que restar da tua vida. Meus irmãos, nada que Deus faz para você é para você. Nada que Deus faz para você é para você. É para você fluir através de você, mas para alcançar a vida do próximo. O milagre aconteceu dentro do quarto dela, para uma situação dela, mas que o azeite também seria a resposta para outras pessoas. É para passar através de você para o próximo, perto de você. É para você, para dentro de você, mas não é só para você. É para passar através de você para o próximo, perto de você. Guardem isso. Meus irmãos, se Deus pode te tocar hoje, se Deus pode tocar você aí onde você está, então Deus também pode tocar pessoas através da sua vida a partir de hoje. E eu profetizo isso na sua vida. Meus irmãos, essa história para mim, ela grita fome. Porque Eliseu atende ao pedido da mulher. O que Eliseu viu de solução? O que poderia sair de vitória numa situação de luto? Lembrando, ela era uma viúva. Aonde está a esperança nessa história? Eu acredito que aquele pote continha um óleo ungido de seu marido falecido. Observe que o profeta Eliseu viu nisso uma coisa para a qual ele pudesse trabalhar, alguma coisa através da qual o milagre poderia acontecer. Meus irmãos, qual é a coisa que tem dentro da sua casa que um homem de Deus pode dizer para você, vai e usa tal coisa que isso vai ser o resultado para a sua vida? Deixa eu te perguntar de novo, tem óleo na sua casa? Ou será que você só tem uma TV muito boa, um carro muito bom, um tênis muito bom? Porque se for só isso que você tem, eu sinto lhe dizer, mas nós não podemos fazer nada por você. Mas agora, se você tiver um pouco de óleo, lembrem-se, óleo sempre será óleo. Eu preguei essa mensagem em Manchester e depois minha mãe, a pastora Keila, ela chegou em mim e ela falou assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Alguns estudiosos dizem, isso não está na Bíblia, ok? Alguns estudiosos dizem que o marido dessa mulher, a Bíblia deixa bem claro que ele era um profeta, temente ao Senhor, um homem de Deus realmente, mas não fala o nome dele. Mas alguns estudiosos dizem que essa mulher, ela se endividou e que os filhos dela estavam prestes a serem levados como escravos, porque o pai dos meninos era o profeta a qual tinha guardado os 100 outros profetas e alimentado para eles fugirem de Jezabel. E talvez seja por causa disso que essa mulher estava endividada, porque eles deram tudo para proteger outros homens de Deus. De novo, tem óleo na sua casa, e agora a coisa começa a ficar feia. Tem óleo na sua casa, ou será que os seus filhos precisarão ser levados como escravos? Será que os seus filhos precisarão ser levados como escravos? Eli falhou, seus filhos falharam, e seus netos pagaram por isso. Meus irmãos, se estivermos ainda sentados esperando algo como Eli estava, a presença de Deus será roubada, nossos filhos morrerão e nossos netos carregarão uma bandeira geracional escrita, a glória se foi, como foi com a descendência de Eli. Será que o meu senso de necessidade, o seu senso de necessidade são a base na qual Deus pode trabalhar? O quão verdadeira era a fome dessa mulher, meus irmãos? Uma verdadeira fome gera espaço para Deus trabalhar. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. Eu acredito que Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre promessas. Então, se Deus prometeu que toda a terra será cheia da sua glória, então essa igreja será cheia da glória de Deus. Esse bairro e essa cidade serão cheias da glória de Deus. O estádio de Alagoas será cheio da glória de Deus. O Nordeste será cheio da glória de Deus. E eu quero e declaro isso no nome de Jesus. Meus irmãos, quanto mais potes nós apresentarmos ao Senhor, quanto mais espaço para o que Ele tem para derramar, mais Ele irá derramar. Tem pote vazio aí, gente? Lembre-se, no rio de Ezequiel, capítulo 47, onde um anjo desce, pega Ezequiel e leva ele para o rio. Aí águas que davam no calcanhar, e as águas vão subindo. Meus irmãos, prestem atenção nisso, não é Ezequiel que ao ir mais fundo tem mais do rio. Consequentemente, por Ezequiel ir mais fundo ao rio,
o resultado é que Ezequiel tem menos dele. Vocês conhecem essa frase? Se nós formos pelos rasos, nós vamos aonde nós queremos. Mas se nós formos a águas profundas, meus irmãos, é a correnteza que nos leva. Se nós formos fundo ao rio da glória do Senhor, ao rio da presença do Senhor, Ele nos levará a lugares inimagináveis de nós. Deus nos quer por inteiro. Era isso que significava a visão de Ezequiel. Que Ele cresça e eu diminua. Vamos beber do vinho novo essa noite, meus irmãos. Sabe, a razão pela qual nós não somos cheios é porque nós não estamos famintos por Deus. Nós ultimamente podemos estar famintos por muitas outras coisas, menos por Deus. Corey Russell, um pregador dos Estados Unidos, ele disse: se você não sente fome por Deus, fique com fome. Um tempo atrás nós estávamos no jejum de Daniel, né? Eu creio que muitos de vocês participaram, e o pastor postou uma frase que eu vou levar comigo para sempre: não faça drama, faça jejum e oração. Meus irmãos, não faça drama, não pegue a ofensa e cultive isso no coração. Faça disso uma intercessão, jejue e ore por causa disso. Se há fome, há espaço para avivamento. Minha dica é: se você quer matar o velho homem mais rápido, escreva aí, ou guarde isso no seu coração. Se você quer matar o seu velho homem mais rápido, mate ele de fome. Amém? A crise da conversão, e eu já estou indo para o final, a crise da conversão deve ser sempre considerada como uma convicção de culpa. Mas a crise da santificação é uma convicção de querer ser santo. Se eu quero ser um vaso novo, eu preciso me arrepender dos meus pecados, reconhecer as minhas falhas, e logo após isso nós podemos dizer: eu quero a Deus mais do que qualquer outra coisa. Eu quero conhecê-lo e fazê-lo conhecido, nada mais importa. Eu quero somente ter olhos para Cristo. Um avivamento no Reino Unido, 1949. Uma terra muito pequena, um país muito pequeno. Eles ansiavam por um mover de Deus. E a oração deles é: ó Deus, rasgue os céus e desce. O tempo todo Deus estava tomando conta deles. Deus estava nesse processo limpando eles, até o momento em que os anjos e arcanjos, olhando para o ambiente de glória, clamaram: Deus, as vasilhas estão limpas, o milagre pode acontecer agora. A história conta que em uma das reuniões precedentes ao avivamento, um homem levantou e disse a um dos intercessores: irmãos, pense, você está numa reunião de oração para um avivamento, e um cara levanta e diz a seguinte coisa: irmãos, parece a mim só mais um sentimentalismo barato estar orando da maneira que estamos orando e esperar da forma que estamos esperando. Se nós não estivermos relacionados de forma certa com Deus, nada vai mudar. E então ele orou: Deus, minhas mãos estão limpas e o meu coração está puro. Ele não falou mais nada, mas naquele momento, a convicção da realização de Deus e uma consciência da sua presença que ele levou, da realização de Deus e uma consciência da sua presença que levou eles da atmosfera ordinária para a esfera do extraordinário. 3 deles caíram prostrados e perceberam que estavam se movendo, não no natural, mas no sobrenatural. Ali tinha começado o movimento de oração para fazer terreno ao avivamento daquela cidade. Uma das orações também foi: Deus, mande avivamento. Tu prometestes, se não mandares, como poderemos confiar em Ti? Forte essa oração. Quando o avivamento começou logo de início, Campbell, que eu tinha falado atrás, começou a enfrentar diversas acusações e perseguições de uma igreja da cidade. Numa situação extremamente difícil, um dos líderes da igreja, onde as reuniões de avivamento aconteciam, disse a Campbell: Campbell, nós precisamos orar essa noite, porque essa casta de demônios só vai sair com jejum e oração. Então vamos nos reunir essa noite para um momento de oração. Chegando por volta de 10 horas da noite, eles se reúnem para orar na capela. Campbell relata no seu livro que foi uma das piores reuniões de oração que ele participou. Nada parecia funcionar, o céu completamente de bronze. Por volta de 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, Deus fala a Campbell: diga para o rapaz que está ao seu lado orar.
Então o Campbell cutuca o cara que está do lado dele e diz: olha, sinto que Deus quer que você faça uma oração, nos lidere em oração. E essa oração foi a seguinte: Deus, você fez uma promessa, será que você pode cumpri-la? Nós acreditamos que você é um Deus de aliança, você poderia ser fiel à sua aliança conosco? Você disse que derramaria água sobre o sedento e derramaria rios sobre a terra seca. Eu não sei sobre os outros que estão aqui diante da tua presença. Eu não os conheço e não conheço os ministros dessa casa. Mas se eu conheço o meu próprio coração, eu sei que eu estou com fome da manifestação do homem sentado à sua direita. Ah, Senhor, eu estou com fome da tua presença. E ele completou: Deus, antes de eu me assentar, eu quero lhe dizer, a sua honra está em jogo. Olha que oração afrontosa. E esse homem, após essa oração, ela se senta. Quando esse homem se senta, Campbell escreve no livro dele: a igreja começou a tremer. A igreja começou a tremer, começou a chacoalhar e balançar como uma folha que cai de uma árvore. As louças da cozinha começaram a cair e a quebrar. O rapaz do outro lado de Campbell cutuca Campbell e diz: Campbell, a igreja está tremendo. E Campbell diz: é verdade. Tamanha era a presença de Deus após aquela oração. Deixa eu te perguntar algo essa noite: você tem coragem de fazer uma oração dessa? De fechar os seus olhos e dizer assim: Deus, sua honra está em jogo, mande avivamento. A presença de Deus era tão forte, tão forte, tão forte, que Campbell saiu até as portas da igreja. Lembrem-se, por volta de 2 horas da manhã, quando Campbell abre as portas da igreja, ele vê toda a cidade em uma plena convicção de que Deus tinha repousado sobre aquela cidade. A presença de Deus era tão densa naquela cidade que Campbell disse que ele mal podia descrever o sentimento que ele via. E ali começou o avivamento de luz. Campbell, ainda assustado com tamanha presença de Deus fora da igreja, ele parado ali de longe, ele começa a ver algumas pessoas vindo em direção a ele. Homens, mulheres, principalmente mulheres e crianças, vindo em sua direção. Quando essas pessoas chegaram perto de Campbell, essas pessoas estavam carregando bancos e cadeiras, perguntando: Campbell, há lugar para nós na igreja? Nós queremos cultuar com vocês. O avivamento chegou à luz porque Deus encontrou homens e uma igreja na qual ele podia derramar algo novo.